Boa tarde, amigos. O Notícias Agrícolas está no ar mais uma vez aqui nesta segunda-feira, 29 de abril. Vamos falar agora do mercado do boi. Falamos logo pela manhã, na abertura dos nossos trabalhos, sobre a questão dos controles brasileiros em respeito à possibilidade de chegada aqui da peste suína africana, que abate lá a China e o sudeste asiático. Agora vamos mudar de proteína, vamos falar do boi. Aliás, depois vamos também falar disso, também da peste suína. São Paulo, então, Douglas Coelho, da Radar Investimentos, sócio-diretor dessa corretora, vai nos mostrar aqui, como sempre ele presente aqui com a gente, o comportamento do mercado esporte, balcão, vamos falar um pouquinho de mercado futuro e vamos falar também, né, Douglas, seja bem-vindo, da questão aí do suíno na África, na China, e que pode, naturalmente, dar um up cada vez maior aí para as proteínas brasileiras aí. Seja bem-vindo, viu, Douglas? Uma boa tarde. Muito boa tarde, Giovanni. Muito boa tarde a todos os amigos de Notícias Agrícolas. Sempre um prazer falar com vocês. Vamos lá, então. Douglas, seguinte, na Semana Santa, embora já estivéssemos na segunda quinzena, normalmente um período mais fraco de consumo, ainda assim muita gente saiu aí falando, bom, vamos ter um dia medo de negociação, os frigoríficos vão ter que sair para as compras, o feriadão de 3 dias melhora bastante o escoamento da carne, enfim, não aconteceu nada disso. Nessa própria semana, portanto, da Semana Santa, as escalas já alongaram e aí continua alongada e estamos vendo possivelmente já hoje, nesse 29 de abril, no mínimo uma estabilidade e talvez até um viés de baixa. Nos conta então a tua visão e o que você já viu nessa manhã de segunda-feira, Douglas? Pois é, Giovanni, a gente, nos outros levantamentos, né, nas semanas anteriores, realmente a gente já tinha visto o mercado um pouco mais eufórico, né, para alta, o mercado subindo, e na semana anterior, né, para ser mais específico, ali no final da semana, a gente viu um movimento de alongamento das escalas de abate, né. Os frigoríficos conseguiram se abastecer um pouco melhor, né, com esses preços de 160, às vezes até acima disso, quando é um animal bem acabado, que atende um nicho de mercado, houve negócios, né? Então o pecuarista ele foi mais, procurou mais o frigorífico, né? Então destravou parte dos negócios. Então nessa semana a gente já vê o mercado relativamente mais calmo, né? Algumas indústrias fora das compras e preços de balcão mais comportados. Esse é o cenário. Perfeito. Douglas, antes de a gente analisar essa possibilidade aí, praticamente já foi queimado o feriado, né, Douglas? O feriado de quarta-feira, as escalas já estavam compostas, então não houve, na semana passada, nenhum acréscimo de vendas visando isso daí. Agora o mercado visa a semana que vem, que tem semana de pagamento e mais Dia das Mães, que costuma também ser uma data um pouco mais festiva. Antes de a gente falar disso, mais ou menos, quando a gente fala de estabilidade, quando fala de... Então, a Radar está dando o quê, mais ou menos, aí, Douglas? Em relação a preços aqui em São Paulo? Preço São Paulo. Vamos começar por São Paulo. Hoje está bem cedo, né? As indústrias vão sair ao mercado aí no final da tarde, estão testando ainda, estão fora das compras. Segunda-feira é mais teste mesmo, né, Douglas? Segunda-feira é mais teste, né? Exato, mas no final da semana passada a gente via preços ao redor de 150, 156 a 156,50, né? Um pouco mais comportado frente às semanas anteriores. Perfeito, perfeito. Douglas, você acha que os frigoríficos saem para as compras amanhã, aproveitando que vai ter o feriado, o produtor vai segurar um pouquinho, já avisando, os frigoríficos, melhor dizendo, já avisando semana que vem, ou você acha que as escalas aí vão até... Tem escala já para a semana que vem aí, Douglas? Bom, acho que o feriado de quarta-feira, ele não atrapalha tanto assim o mercado nesse momento. Por quê? Porque as indústrias já não têm tanta necessidade urgente, eles já completaram as escalas dessa semana, estão praticamente confortáveis, né? Olhando para as escalas do dia 6, 7, 8, e quem está mais confortável ainda olhando para após esses dias, né? A carne no atacado também deu uma arrefecida, e isso ajuda
o frigorífico, né, a testar preços menores. A gente veio de um período em que houve uma retenção forte de animais com chuvas atípicas, né? E isso culminou em um animal mais pesado também. É possível pensar que o pecuarista começou a olhar com outros olhos esse mercado, né? Até quando ele vai segurar, até quando ele vai pensar em reter esse animal no pasto. Viu, Douglas? Bem lembrado disso. Conversando com Araçatuba na sexta-feira, o vice-presidente do sindicato rural lá da região, do Cirã, ele próprio produtor, tinha 90 bois aí para vender, o frigorífico da região não deu preço na quarta-feira e ele já estava preocupado que os animais já estavam no ponto, começando o risco de passar das 22 arrobas, né? Ou seja, já no risco de depreciar preço aí no balcão da indústria, né? Exato. Tipicamente os meses de maio e junho, né, são os meses aí marcados pela desova de final de safra. Quando a gente olha a dinâmica de chuvas, não só em São Paulo, mas em outros estados, né, do centro-sul brasileiro, é possível dizer que pode haver, sim, algum atraso dessa desova. Né? Choveu com volume acima da média, com uma frequência acima da média, então o animal aí que deveria sair antes, né, ele pode ser um pouco mais postergado, né, pode sair um pouco mais na fase final desses meses. No geral, a gente já via isso, né, Douglas? Sempre a possibilidade. Aliás, desde que nós conversamos no começo do ano, de várias vezes desde então, sempre a quase certeza de que há um atraso também na safra, né, Douglas? Sim, acho que janeiro começou com pouca chuva, né? Todo mundo ficou bem assustado que poderia acontecer durante a safra, mas aí veio fevereiro, março, o próprio abril também, que a gente está fechando, bem diferente do cenário do primeiro mês do ano. Perfeito. Douglas, tem alguma leitura na B3 aí que a gente já possa mostrar alguma tendência do pessoal fazer hedge, começar a buscar proteção, melhorou a liquidez, volume de negócios? Conta um pouquinho o que você está vendo disso daí, Douglas. Bom, interessante sua pergunta, Giovanni. Realmente o pessoal pergunta muito no mercado, né? Às vezes não fala tanto das ferramentas, e é bem interessante a gente olhar essa parte também. Fico feliz em poder comentar isso com você. Bom, nas semanas anteriores, né, acho que esse preço de 160, 161, 162 trouxe o pecuarista para a negociação não só nos frigoríficos, mas também melhorou um pouco mais a liquidez do mercado futuro. Né? Hoje o dia está começando ainda, mas quando a gente faz um comparativo, né, com janeiro, com o primeiro mês do ano, para ontem, para sexta-feira, para o final da semana, a gente vê que o número de contratos abertos aumentou. Né? Ele saiu de 5.137 para quase 9.000, hoje 8.936 para ser um pouco mais exato. Né? Isso faz justo, né? Vai ao encontro com aquela leitura de quando... Desculpa, Douglas, quase 9.000? Isso, quase 9.000 contratos abertos. Ou seja, praticamente quase que dobrou, né, Douglas? Exatamente, exatamente. É um ponto importante. Né? Um movimento parecido com a alta do PIB e alta da arroba aconteceu nos anos de 2006, nos anos de 2007, de 2009 para 2010. É muito prematuro comentar ou falar alguma coisa disso, mas é uma variação para quem está dentro do mercado interessante de ser observada. O pecuarista buscou mais esse mercado, né? Ou até mesmo os players começaram a negociar um pouco mais. Perfeito. Hoje, a curva do mercado futuro aponta para maio, ao redor de 153,45, setembro, 158 e outubro, 158,75. Mas, olhando na semana passada, com uma leitura ampla, um negócio que merece destaque, merece ser veiculado, ser comentado, foi os 8.000 contratos da call de 170 para outubro. Né? Foi um negócio grande que saiu no mercado e chamou a atenção. Né? 8.000 contratos de call para outubro? Como? 8.000 contratos de call para outubro, é isso? Isso, foram vários negócios, né? Que totalizaram 8.000, mas com strike de 170 para outubro de 2019. Isso é um ponto que chamou a atenção. Ou seja, acima da própria tela da B3 já, né? Acima do próprio outubro hoje, né?
Exatamente, exatamente. Uhum. E Douglas, isso daí demonstra o quê? É uma necessidade do produtor, quer dizer, naturalmente que eu ia perguntar se é uma necessidade dele proteger, claro, né? Senão ele não ia na B3. Mas isso demonstra talvez alguma insegurança com o mercado spot, Douglas? Tem alguma coisa que o produtor ainda está meio que balançando, dado que os fundamentos dessa safra de boi está totalmente diverso de outros anos, Douglas? Bom, em relação à demanda e oferta, quando a gente olha os dois pilares principais do mercado, esse não há muita dúvida, né? Por quê? Porque as exportações continuam fortes, enfim, a gente tem um cenário bom para exportação, enquanto o mercado interno, o relatório Focus do Banco Central hoje mostrou a nona redução consecutiva da projeção de PIB. Ou Bem seja, lembrado, bem o lembrado, mercado Douglas. continua interno patinando, né? Enquanto o mercado externo é o pilar que merece mais destaque, o que tem um grande potencial de crescimento. Ou seja, esses dois fundamentos a gente já até tocou neles. Agora, tem outros dois fundamentos que são fatores externos e que merecem bastante destaque, que é a aprovação das reformas estruturais, né, que nos últimos dias ganhou até uma atração maior, uma tramitação que a mídia veiculou, que, enfim, andou um pouco mais. E também tem a questão da peste suína na China, que envolve todo o setor de proteínas. Então, a gente tem esses dois fatores, né, que podem trazer volatilidade ao mercado. Olhando o fator principal de oferta e demanda, que a gente sempre olha, são, vamos colocar assim, os elementos a mais, os fatores que podem trazer alguma diferença aí no nosso mercado. Eu imagino, viu, Douglas, tanto quanto você, que a questão do consumo interno, o cenário interno está mais preocupando o produtor, né? Porque essa lembrança que você deu do Focus de hoje já é a sétima segunda-feira, que os economistas das principais instituições financeiras trazem uma perspectiva menor de crescimento. De janeiro para cá, até hoje, essa perspectiva de queda de mais de 1% nas estimativas anteriores tira 32 bilhões da economia, né, Douglas? Isso tudo, naturalmente, o produtor deve estar vendo com alguma preocupação também, né? Sim, foram várias, né, consecutivas, isso é inegável, mas a gente tem que ver também que há um crescimento, né? O crescimento é bem maior do que o ano passado, ou seja, é uma perspectiva positiva, né? Quando a gente olha ano contra menor ano, do que mas que vem sendo ajustada para baixo. Exato. Essa leitura é importante. Sobre a questão das exportações, e aí, naturalmente, nós estamos vendo, né, Douglas, a crescente demanda, né, da China por proteínas, e aí todos vão pegar carona, né, naturalmente, até porque não tem porco no mundo para dar conta da fome chinesa para porco, né? Então a gente já está vendo ali as exportações ganhando cada vez mais musculatura. Mas por esse lado das exportações bovinas, olhando a China, quer dizer, só a China, só essa perspectiva já não tiraria um pouco de fôlego da B3, porque imaginemos aí os grandes produtores sabendo que o mercado spot pode reagir, né, cada vez mais por conta da demanda chinesa. Será que ele olha com interesse ele se proteger na Bolsa, Douglas? Como que você analisa isso aí? Bom, acho que essa questão é uma questão que acontece, principalmente da China, né, que aconteceu desde o final do ano passado, tem ganhado cada vez mais tração, né, não só no mercado financeiro, mas no mercado físico do boi, nos agentes, nos principais elos de insumo, né? Só para a gente ter uma noção, nesses últimos meses, o rebanho chinês caiu 15%. Exatamente. Né? Quando a gente coloca em números globais, a oferta de suínos no mundo pode ser reduzida em 7%. Eu acho que cada vez mais e que os players desse mercado vê o tamanho, né, ter o impacto disso, né, esse fato pode sim mudar todo o ritmo do jogo. E é claro que os pecuaristas, né, os produtores, os agentes do setor que são mais tecnificados,
acabam monitorando, né, as possibilidades, né? Quando a gente olha para a dinâmica do preço do milho e do preço do boi, nos últimos dias, né, os ventos sopraram a favor, né, de quem gosta de se proteger. A arroba bateu 160 em outubro, o milho em setembro atingiu a mínima, né? Quem está atento a isso aí pode aproveitar, sim, e pode garantir preços, né, travar preços de acordo com a sua necessidade. Perfeito. Lembrando disso, Douglas, voltando lá um pouquinho para trás, o fato, como você comentou, de que vai haver talvez a desova vai ser mais cadenciada, vai começar talvez um pouquinho mais tarde, embora alguns acreditam que de certa maneira até o fim de maio vão começar a ter que dar folga nos pastos. Por esse ângulo aí de pastos ainda bons, você acha que vai haver talvez algum atraso no primeiro giro, Douglas, do confinamento? Bom, olhando para confinamento, né, a gente tem dois fatores aí, acho que a abundância de grãos que o mercado, inclusive, precifica na B3, que os próprios agentes têm comentado no mercado físico, ela pode ser um fator de destaque aí em 2019. Esse seria um ponto positivo aí para o confinamento, né? O confinador ele pode ter a possibilidade de ter uma dieta bem mais controlada em relação a custos, né, e preço. Só que, por outro lado, o preço do boi magro ele não aliviou, né? Quando você vê os preços da reposição no Brasil Central ou no Norte, né, até mesmo no Norte, as cotações seguem bem aquecidas, acompanhando até o preço do boi gordo, né? Então, quem busca esse animal magro para fechar no confinamento no mercado esporte, ele tem uma outra conta de confinamento, né? Uma conta muito mais apertada, muito mais ajustada, ele tem que trabalhar melhor a margem dele. Agora, quem consegue, de determinada maneira, conseguir esse animal magro dentro da sua propriedade, tem algum ciclo completo, alguma coisa nesse sentido, ele pode ser mais beneficiado, isso pode incentivar alguma coisa. O que vale a pena a gente lembrar, lembrando mais uma vez a conversa que nós tivemos com o Francisco Brandão, lá de Araçatuba, na sexta, Douglas, é que o que ele está vendo, e ele próprio está operando nisso, parte ele mantém no pasto, uma outra parte ele está levando, vai levar para o curral bem no último talo, ou seja, ao invés de engordar com 90 dias, 60 dias, vai engordar com 50, não vai dar o acabamento no máximo com 50 dias, porque os bois estão indo muito bem. Ele vai diminuir o custo fixo do animal no confinamento, porque vai diminuir o tempo de consumo de ração, né? E isso tudo pode contrabalançar com o preço salgado da reposição. Quer dizer, tem um monte de gente fazendo contas aí, né, Douglas? Essa que é a verdade e mostra cada vez mais que o produtor tá olhando a gestão mesmo, né, Douglas? Exato, exato. Acho que o interessante é cada um entender a sua peculiaridade, né, a sua particularidade, colocar na ponta do lápis. Cada região tem uma dinâmica de preços, né, diferente. O pecuarista consegue ou não esse ingrediente para a dieta dele um pouco mais fácil, ou ele cultiva, ou ele compra, né? Acho que é interessante cada pessoa entender muito bem a sua operação, né, e sem dúvida fazer conta, procurar ferramentas de proteção. Esse é o ideal para quem quer se manter na atividade, né, por um longo tempo. Maravilha. Douglas, foi um prazer tê-lo conosco, então, nessa abertura do Boi Gordo aqui no Notícias Agrícolas. Segunda-feira, semana também. Forte abraço, viu, Douglas? Uma ótima semana. Eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez. Um grande abraço e uma boa semana a todos. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, o boi estacionado, 157, 157,50 aqui em São Paulo, segundo o Douglas Coelho, da Radar Investimento, melhor dizendo, 156, 156,50 é a média de São Paulo. Está estacionado, escala longa, não há pressa também nem para a semana que vem, pelo visto, ou seja, se o mercado se beneficiar de uma alta por conta de uma procura maior dos frigoríficos em relação à semana que vem, quando tem o pagamento, né, dos salários, depois Dia das Mães, vai ser uma coisa muito residual, muito pontual. Cadenciamento da safra de desova vai demorar talvez um pouquinho mais na visão do Douglas, né?
A B3 dobrou o número de contratos abertos, isso é algo significativo, né, porque mostra que o produtor está com um pé atrás e está procurando proteção, né, e também mercado chinês bombando, puxando as exportações e dando um fôlego, e mesmo assim o produtor procurando, ficando atento a um ano de bastante volatilidade nesse mercado. Vamos dar uma olhada então na B3, enquanto entra na nossa tela aqui. Opa, entrou agora. Abril 19, sem negociação aqui, o maio é 153,45, com queda de 0,3%. O junho e o julho estão zerados aqui, mas eu vou dar o que o Douglas me deu aqui, de pelo menos de setembro a 158, e o outubro a 158,75. O CPEA Boi Gordo São Paulo, no dia 26, sexta-feira, teve uma queda de 0,67% e o boi caiu 156,10 pelo CPEA. O Notícias Agrícolas agradece a sua audiência e convidamos o senhor e a senhora que permaneçam conosco, porque voltamos em instantes. Muito obrigado.